Eram 14 horas e 32 minutos do dia 17 de julho de 1943. O sol do Nordeste castigava o convés de aço do navio mineiro Camaquã, atracado na base naval de Recife. O ar salgado e denso, típico do litoral pernambucano, era cortado por um zumbido constante, a atividade frenética de uma nação em guerra. Em meio a tudo aquilo, o cabo-marinheiro Francisco de Assis Peixoto, um cearense de 31 anos que todos chamavam de Chico da Jangada, observava a esteira de um torpedo de exercício cortar as águas esverdeadas do porto, a umas 40 jardas do casco. Chico não era um militar de carreira. 12 dos seus 31 anos de vida foram passados em cima de uma jangada, enfrentando as correntes traiçoeiras e os grandes peixes do litoral de Fortaleza. Seus olhos, acostumados a perscrutar o horizonte em busca de nuvens de chuva ou cardumes, viam mais do que os outros. Eles não viam apenas um projétil de metal, viam um predador, um tubarão de aço. Chico já tinha visto centenas de exercícios como aquele desde que fora convocado e designado para a Força Naval do Nordeste. Mas naquele dia, enquanto o torpedo prateado deslizava silencioso sob a água, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que os oficiais da Marinha, formados em academias e com manuais americanos debaixo do braço, classificariam como insana, ridícula, uma gambiarra, de pescador. Completamente impossível. 3 meses depois, essa mesma ideia, essa mesma gambiarra, teria salvado não apenas o Camaquã, mas outros navios brasileiros e centenas de vidas. Se você quer descobrir como a sabedoria de um jangadeiro cearense e sua rede de pesca mudaram a guerra anti-submarino no Atlântico Sul, escreva, arretado, nos comentários. Isso nos ajuda a compartilhar mais histórias esquecidas do nosso Brasil. Mas, antes de entendermos por que a ideia de Chico funcionou, precisamos entender o pesadelo que assombrava a Marinha do Brasil e a costa do nosso país no inverno de 1943. Os U-boats alemães, os lobos cinzentos de Cara Dunitz, estavam caçando em nossas águas com uma eficiência brutal. O U-199, um submarino tipo IXD-2, era um desses predadores. Ele não atacava com canhões de convés. Atacava com torpedos G7 e elétricos que não deixavam um rastro de bolhas dos modelos a vapor. Viajavam a 30 nós e eram praticamente invisíveis até o momento do impacto. Os números não mentem. Entre 1942 e meados de 1943, os submarinos do eixo afundaram mais de 30 navios mercantes brasileiros, mergulhando o país de cabeça na Segunda Guerra Mundial e ceifando mais de 1.000 vidas civis e militares. A guerra não estava mais na Europa, ela estava batendo à nossa porta no quintal de casa. O sonar, ou as JIC como os britânicos chamavam, conseguia detectar os submarinos na superfície ou o ruído de seus motores a diesel. Mas uma vez que o torpedo elétrico estava na água, silencioso e mortal em sua corrida final, os navios tinham entre 60 e 90 segundos para reagir. O tempo de manobra para um navio como o Camaquã em velocidade de cruzeiro fazer uma virada evasiva de 90 graus? Mais de 2 minutos. O tempo para um torpedo G7 e percorrer 600 metros? Cerca de 70 segundos. A matemática era simples, fria e mortal. E o cabo Chico da Jangada conhecia esses números não por estudá-los em um quadro negro, mas por tê-los sentido na alma. Ele havia sobrevivido a 2 ataques. Em abril e em junho daquele mesmo ano. O primeiro torpedo passou a 20 metros da proa do seu navio anterior. O segundo, a meros 10 metros da popa. Ambas as vezes, a salvação veio não por uma manobra genial do comandante, mas por um erro de cálculo do oficial alemão, a centenas de metros de profundidade. Depois do segundo ataque, Chico não conseguiu dormir por 3 noites. O som do torpedo cortando a água, um silvo agudo que prometia a morte, ecoava em seus ouvidos. Em sua mente, ele não estava mais no beliche de um navio de guerra, estava de volta à sua jangada, em uma noite de tempestade, lutando contra as ondas. E foi ali, na escuridão do seu beliche, que ele se lembrou de algo que seu pai, o mestre jangadeiro, lhe ensinara quando ele era apenas um menino, um moleque, de 14 anos, aprendendo a pescar agulhão negro na costa do Ceará.
Meu filho, dissera o velho, quando um bicho grande e brabo vem pra cima da tua jangada, tu não tenta ser mais rápido que ele. Tu é pequeno, a jangada é frágil. Tu bota alguma coisa no caminho dele. Deixa ele se enroscar na própria fúria. Naquela tarde de 17 de julho, com a lição do pai ecoando em sua cabeça, Chico tomou uma decisão. Engoliu em seco, ajeitou a gola do uniforme e foi procurar o capitão de corveta Tavares, o oficial de operações do Camaquã. O que Chico sugeriu soava, na melhor das hipóteses, como o delírio de um homem estressado pela guerra. Senhor, começou ele, a voz firme apesar do nervosismo, eu acho que a gente pode parar os torpedos dos alemães antes deles baterem no casco. Usando redes de pesca daquelas que a gente usa para pegar bicho grande, reforçadas e lançadas pela lateral do navio. O capitão Tavares, um homem do Rio de Janeiro, formado com honras na escola naval, olhou para aquele cabo cearense de pele queimada de sol por uns 5 segundos, em absoluto silêncio. Um misto de pena e incredulidade passava por seus olhos. Cabo, ele disse finalmente a voz carregada de um ceticismo quase palpável. Os torpedos alemães viajam a quase 60 km por hora e pesam mais de 700 quilos. Uma rede de pesca. Ela se desintegraria com o impacto. Seria como tentar parar uma bala com uma teia de aranha. Chico esperava por essa reação. Senhor, com todo respeito, não tô falando de rede de arrasto para pegar sardinha. Tô falando daquelas redes que a gente usa para pescar tubarão-baleia e os grandes tubarões-tigre lá no Ceará. Feitas com malha de cabo de aço trançado, que nem um homem consegue cortar com facão. Aquelas redes, senhor, elas não param o tubarão na força bruta. Elas não são um muro. Elas são um emaranhado. O bicho bate e se enrosca. A barbatana prende, o rabo prende. Quanto mais ele se debate para escapar, mais ele se amarra na própria força. Ele se cansa e se entrega. A analogia era tão inusitada, tão fora dos manuais, que Tavares não descartou a ideia imediatamente. Em vez disso, fez algo inesperado. Pegou o telefone e ligou para o comandante do navio, o capitão de mar e guerra Alencar, um oficial veterano, conhecido por seu rigor, mas também por uma mente aberta, forjada em dezenas de comissões no mar. Tavares repetiu a proposta de Chico, palavra por palavra, talvez esperando que o comandante risse e encerrasse o assunto. A resposta de Alencar, no entanto, foi curta e cortante. Capitão, deixe-me ver se entendi. A voz de Alencar soou pelo telefone. A Marinha do Brasil, com apoio técnico dos americanos, gastou milhões de cruzeiros e milhares de horas desenvolvendo táticas e equipamentos antissubmarino nos últimos 2 anos. E o senhor está me dizendo que um cabo, um pescador, tem uma solução melhor com uma rede de tubarão? Houve uma pausa tensa. Chico sentiu uma gota de suor escorrer pela sua testa. Mas Alencar não descartou a ideia. Ele era um homem do mar. Sabia que às vezes as soluções mais geniais não vinham dos engenheiros, mas daqueles que entendiam a natureza implacável do oceano. Dê a ele 72 horas, continuou o comandante. Se ele conseguir construir um protótipo funcional com os materiais que temos aqui na base e me provar que essa coisa funciona num teste prático, eu vou considerar. Mas se for perda de tempo, as consequências serão dele. O que o comandante Alencar não sabia era que Chico já havia começado. Nas últimas 3 semanas, o cearense vinha, discretamente, juntando material. Era uma autêntica gambiarra em gestação. Mais de 100 metros de cabo de aço de 3/8 de polegada, emprestados de um guindaste abandonado no cais. Ganchos de reboque velhos que ele modificava na oficina do navio durante a madrugada. Pesos de chumbo usados como lastro e boias de cortiça gigantes que boiavam como sentinelas na água. Chico não tinha diploma universitário, nunca tinha estudado engenharia naval. Mas ele tinha 12 anos de experiência prática, tecendo e consertando redes capazes de resistir a tubarões de 400 quilos, a correntes de 12 nós e a tempestades que viravam barcos. E ele tinha algo mais valioso. Ele tinha a memória vívida do que acontecia quando um grande tubarão-tigre, em plena velocidade de ataque, colidia com uma de suas redes. Ela não se partia.
ela cedia, absorvia o impacto e depois abraçava o predador. A malha se enroscava nas nadadeiras, na cauda, nas guelras. Cada movimento desesperado do animal para se libertar só o prendia mais, transformando sua força e velocidade em suas próprias correntes. Se aquilo funcionava com o predador mais perfeito do mar, por que não funcionaria com um torpedo de 700 quilos? Por 68 horas ininterruptas, Chico e 3 outros marinheiros, todos nordestinos como ele, trabalharam em um hangar de manutenção nos fundos da base naval, perto da doca seca. Um potiguar, um paraibano e um baiano, todos homens que entendiam o valor de uma boa gambiarra e confiavam na sabedoria do mar. Eles teceram uma rede de 10 metros de largura por 6 de profundidade, com um padrão de malha hexagonal de 15 centímetros. Cada junção dos cabos era reforçada com um arame secundário, trançado com a perícia de um artesão. Na borda inferior, pesos de chumbo a cada metro, para manter a rede esticada na vertical dentro d'água. O sistema completo pesava quase 400 quilos. Podia ser lançado do casco por guinchos mecânicos em menos de 40 segundos e recolhido em menos de 30. Era pesado, era rústico, mas para Chico, era a coisa mais bonita que ele já tinha construído. Às 9 da manhã do dia 20 de julho, Chico apresentou seu protótipo ao capitão Alencar na doca seca. O comandante, um homem alto e imponente, caminhou ao redor da rede por 3 longos minutos, sem dizer uma única palavra, examinando cada nó, cada emenda. O silêncio era pesado. Finalmente, ele perguntou: quanto arrasto hidrodinâmico essa coisa adiciona ao navio? Chico respondeu prontamente, como se tivesse ensaiado aquela resposta 1000 vezes. Senhor, com a rede lançada, calculamos uma redução de 8 a 12% na velocidade máxima. Mas a rede só seria usada em situação de combate, quando um torpedo fosse detectado. Em navegação normal, ela fica recolhida e colada ao casco, sem afetar a velocidade. Alencar assentiu lentamente, o queixo cerrado em concentração. Leve-a para o teste amanhã. Vamos usar uma área reservada da Bahia. Um dos nossos torpedeiros vai lançar um torpedo de exercício, sem ogiva, em velocidade real. Se essa sua rede sobreviver ao impacto, eu autorizo a instalação experimental no Camaquã. Se não, você e seus amigos vão passar o próximo mês limpando latrinas. Entendido, cabo? Sim, senhor, respondeu Chico, o coração batendo forte no peito. Na manhã seguinte, 21 de julho, sob um céu cinzento que ameaçava chuva, a equipe de Chico instalou a rede em uma estrutura flutuante na área de testes. O capitão Alencar estava presente, junto com o capitão Tavares e mais uma dúzia de oficiais e engenheiros da base, todos com expressões que variavam do curioso ao abertamente desdenhoso. Eles estavam ali para ver o fracasso da ideia de pescador. Às 7h30, um torpedo de exercício Mark 14, inerte, foi disparado de um barco torpedeiro a 150 metros de distância, programado para uma velocidade de 46 nós, quase 85 km por hora. O tempo de percurso até a rede seria de pouco mais de 6 segundos. 6 segundos para o sonho de Chico virar realidade ou ser destroçado. Todos esperavam que a rede se desintegrasse. Esperavam que o torpedo passasse direto, talvez com alguns pedaços de cabo de aço presos em seu nariz. Esperavam ver Chico e sua ideia maluca humilhados na frente de toda a hierarquia da base. Em vez disso, algo extraordinário aconteceu. O torpedo atingiu a rede com um baque surdo e pesado. A rede se esticou, deformando-se quase 2 metros para trás, como a barriga de uma rede de balanço recebendo um peso enorme, absorvendo a energia cinética brutal do impacto. O torpedo não atravessou. Seu nariz cônico ficou preso em uma das malhas hexagonais. O corpo do projétil, ainda impulsionado por suas hélices, começou a girar de lado. Essa rotação foi sua perdição. Como um peixe se debatendo, o movimento lateral fez com que mais e mais cabos de aço se enrolassem ao redor do seu corpo, travando as aletas de direção e, por fim, as hélices. Em menos de 3 segundos, o torpedo estava completamente imobilizado, pendurado na rede como um atum gigante pescado em alto mar. Velocidade do torpedo no momento do impacto, 46 nós.
velocidade 3 segundos depois, 0 nós. Um silêncio absoluto caiu sobre a doca. Um silêncio que durou 8 segundos que pareceram uma eternidade. Foi quebrado pela voz grave de um velho engenheiro naval da base, que disse em voz alta para quem quisesse ouvir: "Poxa vida! O negócio funciona mesmo! Caramba!" O comandante Alencar se aproximou de Chico. Não havia sorriso em seu rosto, apenas um olhar de profundo respeito. "Cabo", disse ele, "você tem 10 dias. Quero 4 sistemas desses instalados no Camaquã. Partimos para uma missão de escolta de comboio no dia 1º de agosto, e se tiver algum U-boat alemão nos esperando, eu quero que a sua rede de tubarão esteja pronta para pescar." Nos 9 dias seguintes, a base naval viu uma operação sem precedentes. Chico, agora liderando uma equipe expandida de 12 marinheiros, trabalhou dia e noite. Eles fabricaram 4 redes idênticas, para serem lançadas de ambos os lados do casco, na proa e na popa. Guinchos hidráulicos foram adaptados para um lançamento rápido. Chico, com a ajuda de um técnico de rádio, criou até mesmo um sistema de alerta rudimentar, mas genial. Um alarme sonoro que era ativado diretamente pelo operador do sonar, avisando a equipe da rede segundos antes do alerta geral do navio. O peso total do sistema era de quase 1.500 quilos, mas, quando recolhido, a redução de velocidade era 0. O tempo de lançamento desde o alerta do sonar até a rede estar na água, impressionantes 28 segundos. No dia 1º de agosto de 1943, o navio mineiro Camaquã zarpou de Recife, integrando a escolta do comboio JT-3, que levava suprimentos vitais para a África. Por 16 dias a viagem foi tensa, mas sem incidentes. Mas às 3h47 da madrugada do dia 17 de agosto, em águas profundas, a centenas de quilômetros da costa, tudo mudou. O operador do sonar gritou: "Contato de torpedo. A bombordo. Marcação 270, distância 650 metros. A voz soou metálica e urgente pelos alto-falantes do navio. Era um G7, vindo direto para eles. Tempo estimado para o impacto, 71 segundos. No passadiço, o comandante Alencar ordenou: "Timão todo a estibordo. Máquinas a toda força. Cabo Peixoto, lance as redes." As redes de bombordo foram para a água em 26 segundos. Um recorde. O Camaquã começou a virar lentamente, seu casco de aço protestando contra a manobra brusca, mas a matemática ainda era brutal. Um navio daquele porte não conseguia girar 90 graus em 71 segundos. O torpedo ia atingi-los. O que o comandante do U-199, o capitão-tenente Hans Werner Kraus, não sabia, era que o Camaquã agora tinha um escudo de 10 metros de largura de cabo de aço galvanizado protegendo seu flanco. Às 3h48 e 46 segundos daquela madrugada, o torpedo alemão impactou a rede a 4 metros de profundidade e a 12 metros do casco do navio. O efeito foi exatamente como no teste, mas em uma escala terrivelmente real. O torpedo se enroscou. O nariz ficou preso. O corpo girou. Os cabos de aço se enrolaram como uma jiboia em torno dos lemes e hélices. Em 4,1 segundos, o torpedo de quase 1 tonelada estava inerte, balançando suavemente ao lado do navio, a 10 metros do casco. O torpedo não explodiu. A espoleta de impacto precisava do contato direto e da resistência sólida de um casco de metal para ser ativada. A rede de aço, sendo flexível, absorveu o impacto de forma suave, enganando o mecanismo detonador. Primeiro torpedo interceptado pela rede do Chico. 0 danos ao navio. 0 baixas. Mas a noite mal havia começado. O U-199 era um caçador persistente. Às 4h12 da manhã, um segundo torpedo foi detectado. Lançado, enroscado, interceptado. Às 4h51, um terceiro torpedo. Mesmo resultado. Às 5h03, um quarto. Interceptado. O comandante alemão, frustrado e sem entender por que seus EUs não estavam explodindo, disparou 6 torpedos contra o Camaquã naquela noite. As redes de Chico pegaram 4.
um errou o alvo por um erro de cálculo. Outro passou por baixo da rede, fundo demais. 4 torpedos interceptados. Dano ao Camaquã, 0. Baixas, 0. Após o último ataque, foi a vez do caçador virar a caça. O Camaquã, junto com outro navio de escolta e um avião Catalina americano que chegou para ajudar, iniciou uma caçada implacável. Horas depois, as cargas de profundidade encontraram seu alvo. Uma mancha de óleo e destroços na superfície do Atlântico marcou o túmulo do U-199. Se você ainda está nos assistindo, você é testemunha de uma das histórias mais extraordinárias de inovação e gambiarra naval da Segunda Guerra Mundial. Inscreva-se para não perder o desfecho desta saga. Quando o Camaquã retornou a Recife em setembro, ele trazia 4 troféus de guerra pendurados em suas redes como peixes monstruosos. 4 torpedos G7 alemães capturados e prontos para análise pela inteligência naval aliada. O valor daquela captura era incalculável. Engenheiros brasileiros e americanos puderam dissecar o sistema de propulsão elétrico, o mecanismo de direção, a espoleta de impacto. Aquela inteligência técnica levou ao desenvolvimento de contramedidas que salvaram inúmeros navios e vidas nos 2 anos seguintes. A história das redes do Chico se espalhou como fogo na palha entre os marinheiros. Em 12 de setembro de 1943, o Almirantado emitiu uma diretiva, autorizando a instalação do sistema de rede antitorpedo Peixoto, em todos os navios de escolta operando no Atlântico Sul. Nos 18 meses seguintes, as redes desenvolvidas a partir do protótipo de Chico interceptaram um total documentado de 11 torpedos alemães antes do impacto. 11 torpedos que teriam afundado pelo menos 3 navios de guerra e matado centenas de marinheiros brasileiros. O almirante Jonas Ingram, comandante da 4ª Frota Americana baseada em Recife, escreveu em um relatório de fevereiro de 1944, o sistema de rede desenvolvido pelo Cabo Peixoto da Marinha do Brasil representa a inovação antissubmarino mais custo-efetiva e engenhosamente simples desenvolvida por pessoal alistado durante esta guerra. Sua simplicidade é seu gênio. Chico foi promovido a 3º sargento em outubro de 1943 e condecorado com a Medalha de Serviços de Guerra por engenhosidade e iniciativa excepcionais que resultaram na preservação de vidas brasileiras e material naval. Mas ele nunca buscou reconhecimento. Em uma rara entrevista a um jornal local, já idoso na década de 1980, ele disse: "Eu não inventei nada novo, não. Só apliquei o que meu pai me ensinou pescando lá no Ceará. Quando um bicho grande vem pra cima de você, não adianta correr. Tem que ser mais esperto. Tem que botar alguma coisa no caminho dele." As redes permaneceram em serviço até o final de 1944, quando a ameaça dos U-boats na costa brasileira diminuiu drasticamente. Mas o conceito por trás da ideia de Chico não morreu. Ele evoluiu. Décadas depois, as marinhas do mundo desenvolveram sistemas de engodo rebocados como o Nishi americano, que usam sinais acústicos para desviar torpedos. O princípio é exatamente o mesmo que Chico da Jangada descobriu em 1943. Você não tenta ser mais rápido que o torpedo. Você cria uma barreira, um obstáculo, algo que o desvia do seu alvo. Hoje, os mais avançados navios e submarinos da Marinha do Brasil são protegidos por sistemas que são descendentes diretos, em espírito, daquela gambiarra genial. Francisco de Assis Peixoto faleceu em 1991, em Fortaleza, aos 79 anos. Seu obituário no jornal local tinha 4 linhas. Mencionava que ele foi um veterano da Segunda Guerra e um mestre jangadeiro. Não mencionava as redes, não mencionava os 11 torpedos, não mencionava as centenas de vidas. Mas no Museu Naval do Rio de Janeiro, na seção sobre a participação do Brasil na Batalha do Atlântico, há uma pequena placa. Diz: Sistema de Rede Antitorpedo, Peixoto 1943. Desenvolvido pelo 3º Sargento Francisco Chico Peixoto. 11 torpedos inimigos interceptados, 3 navios de guerra preservados, centenas de vidas salvas. Simplicidade sobre sofisticação.
E ao lado da placa, há um pedaço de 6 metros de cabo de aço trançado, com um padrão de malha hexagonal, recuperado do navio mineiro Camaquã em 1945. Às vezes, as ideias mais eficazes não vêm de laboratórios de pesquisa com orçamentos milionários. Elas vêm de um marinheiro de 31 anos, no convés de um navio de guerra, lembrando que seu pai lhe ensinou em cima de uma jangada no vasto mar do Ceará. O que você acha dessa história extraordinária? Você sabia como uma rede de pesca de tubarão, uma gambiarra nordestina, salvou tantas vidas na nossa costa? Deixe seu comentário e inscreva-se para descobrir mais heróis esquecidos e histórias